A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. Pastor Santana, o que é oportunidade? Oportunidade são situações favoráveis criadas por Deus para que nós venhamos a crescer, tanto espiritualmente, como sentimentalmente, como materialmente. Então, nosso Deus, Ele sempre está disposto a nos dar oportunidade, a sempre criar situações favoráveis para o nosso crescimento. Deus, Ele quer que você cresça, Ele não quer que você tenha uma vida estagnada materialmente. Qual o seu estágio desde que você aceitou Jesus? Você cresceu, você está estagnado, você iniciou como um cooperador, um diácono, hoje você é um pastor, ou você estagnou, parou? Então eu quero trazer essa revelação de Deus ao teu coração, para que você entenda, Deus quer ver o seu crescimento, e hoje Ele vai estar te dando oportunidade, criando situações favoráveis ao seu crescimento. A primeira lição que eu quero deixar para você, antes de entrar no primeiro tema aqui. Primeiro, você tem que se cercar de pessoas que acreditem em você. Você tem que se cercar de pessoas que confiem no seu ministério. Você tem que cercar de pessoas que te amam. Porque se a pessoa te ama verdadeiramente, vai te ajudar, vai torcer por você, vai querer ver o seu crescimento. Porque se você se cerca de pessoas que não acreditam na tua chamada, no teu ministério, eles nem querem que Deus te dê oportunidades. Então eu me lembro agora de um versículo muito interessante, no livro de 2 Reis, no capítulo 7, havia uma grande crise instalada em Israel, uma grande fome, talvez como está acontecendo no nosso Brasil hoje em dia. Estamos vivendo uma grande crise, uma grande pandemia. Eu tive notícias esses dias que houve uma invasão, um grande supermercado lá em Taboão da Serra. Pessoas invadiram, fizeram lá um saque, saquearam alimentos devido à necessidade física de alimentos. E isso acontecia também lá em Israel, no capítulo 7 de 2 Reis. E a necessidade era tão grande que duas mães, elas fizeram um acordo de fazer ou praticar canibalismo. A fome era muito grande. Então elas combinaram que num dia matariam um dos filhos, comeriam e depois seria o filho da outra. E aconteceu, uma delas cumpriu o trato, a outra não quis cumprir. Então era uma situação dramática, como está ocorrendo no Brasil. Mas no meio da crise, no meio da dificuldade, Deus sempre vai criar oportunidades, situações favoráveis para te entregar vitória, tá bom? Então, nós temos que nos cercar de pessoas que confiem, que acredite em nós, que acredite no nosso ministério. Você que é pastor, você que é missionário, pastor é que abriu a sua igreja, acreditando que o trabalho iria prosperar, iria crescer, está passando por dificuldades, talvez se acercou de pessoas que não confiavam na sua chamada. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite de hoje, independente do momento em que você esteja acompanhando esse trabalho. Então no livro de 2 Reis, capítulo 7, nós vemos o rei de Israel preocupado, inquieto, sem saber o que fazer. Imagine um rei com as mãos amarradas, atadas, sem saber o que fazer, como ocorre no nosso país. Os nossos governantes, presidentes, prefeitos estão de mãos amarradas, eles não sabem o que fazer. Só que Deus tem resposta para crises e dá uma oportunidade para todos nós. E Deus usou o profeta Eliseu para profetizar na vida do rei de Israel, e dizendo que no outro dia haveria cevada, haveria comida na porta de Samaria.
Mas o rei estava apoiado em um capitão, e o capitão duvidou que Deus iria fazer isso. O capitão disse: ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso seria impossível de acontecer. Então nós vemos que muitas vezes estamos apoiados em pessoas que não acreditam em nós, não acredita no que Deus fala conosco, não acredita na nossa chamada. Ali era o rei de Israel, o monarca. Eu não sei que cargo você ocupa ou o que está acontecendo na tua vida, mas se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai abrir uma oportunidade para que haja alimento na sua mesa. Ele abre oportunidade para que haja cura na sua casa e na sua vida. Você crê nisso? Então essa é a oportunidade que Deus criou para o rei de Israel. Só que aquele homem não acreditou, o capitão não acreditou. Então se cerque de pessoas que acreditem em você, que acreditem nos seus sonhos, que acreditem nos seus projetos. Não se apoie em pessoas que duvidam de você, que não acreditam em você, porque a pessoa está do teu lado e não acredita. Isso interfere no mundo espiritual. Mas só que Deus disse para aquele capitão, usando a boca do profeta Eliseu, ele disse assim: você verás, você contemplarás, mas você não vai participar desse banquete. Então quem não acredita no seu ministério, quem não acredita na oportunidade que Deus te deu, ele pode até ver, mas não vai participar do teu chamado de Deus. Então estamos falando aqui sobre oportunidades. Então o primeiro recado, a primeira dica que eu deixo para você: se cerque de pessoas que acreditam em você, que oram por você, que te amam, que querem ver o teu crescimento espiritual. Toda segunda-feira, um episódio novo em nosso podcast e conteúdos exclusivos em nossas redes sociais. Você encontra os links na descrição da bio. Deus te abençoe.